autores daquele livro bem difundido em cenário nacional, que se chama Pesquisa em Sala de Aula, né? Pressupostos e Fundamentos, juntamente com o professor Roque Moraes e a Maria do Carmo Galeazzi. Até na semana passada a gente estava numa disciplina que é o ministro trabalhando sobre essa metodologia. Então, o professor Maurivan vai ministrar a palestra intitulada O Protagonismo dos Estudantes por meio da pesquisa em educação e ciências, né? Eu agradeço a participação e passo a palavra ao senhor, então. Bem, boa tarde a todos, todas. É uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite para conversar um pouco sobre esse tema tão importante, que é o protagonismo dos estudantes por meio da pesquisa, né, na educação e ciências, ou em todo tipo de ensino e aprendizagem. Quer dizer, o que eu falo aqui para ciências poderia ser falado para todas as disciplinas, né, em todas as áreas. E eu agradeço muito, então, a coordenação, principalmente a Fabiana, pelo convite, minha querida orientanda, né? Foi uma excelente orientanda de doutorado, fez um excelente trabalho. E cumprimento a todos que, de alguma forma, são professores, pelo dia que transcorreu ontem, né? E eu penso que o Dia dos Professores, na verdade, são todos os dias, né? Mas marcar esse dia é importante para mostrar um pouco para a sociedade a importância que nós temos, né? Na formação das pessoas, na formação cultural e de conhecimentos, não é? Com vistas a que possam ascender os degraus da vida, a profissão, enfim, né? Bom, o que eu proponho é uma conversa para abordar, então, sobre a necessidade de promover o envolvimento e o protagonismo dos estudantes nas atividades, em sua aprendizagem em ciências, principalmente em ciências, né, com esse público aqui, bem como alguns pressupostos e modos de se obter, então, êxito nesse protagonismo. Uma primeira ideia que eu traria é que o protagonismo, essa palavra protagonismo, esse conceito protagonismo, ele vem do grego, né? Protagonistes, né? Que significa ator que desempenha o papel principal numa peça. Proto, primeiro, mais agonistes, ator ou competidor, de agon, né? Que é competição ou ação. Ou seja, quando se fala em protagonismo dos estudantes, estamos reforçando, então, a ideia de que ele tem um papel principal em relação ao professor. É isso que nós estamos trazendo, assim, quer dizer, a ideia é que o olhar de um modo que o professor deixe de ser o centro, o protagonista do processo de ensino-aprendizagem e dê espaço para que os estudantes ocupem mais esse espaço, seja protagonista. Tá? Eu também gostaria de deixar bem aberto, se alguém quiser me interromper em algum momento, algum questionamento, mas também podemos fazer depois, como quiserem fazer, tá? Mas eu estou à disposição, se alguém quiser me interromper em algum momento, eu estou à disposição a dialogar. Bom, então, depois dessa ideia de definir o que é protagonismo, né, e voltado, assentado na questão, na relação ensino e aprendizagem, eu diria o seguinte: é impossível aprender sem ser protagonista. Tudo que nós aprendemos até hoje, cada um de nós, tudo que nós aprendemos é porque nós fomos protagonistas. Não se aprende dormindo, por exemplo. Se aprende acordado.
Nem se aprende pelo outro, e ninguém aprende por nós, e repassa as aprendizagens. Nós só aprendemos se estamos disponíveis para isso. Essa é uma questão bem importante. Tudo que nós aprendemos até hoje é porque nós estávamos disponíveis para isso. O velho Dewey, John Dewey, lá no início do século XX, ele já dizia que temos que ser ativos e estarmos envolvidos para aprender. Muitos outros pensadores depois disseram isso também. Quer dizer, é necessário que nós sejamos sujeitos da nossa aprendizagem. Nós não somos um objeto da aprendizagem, nós somos o sujeito da aprendizagem. E por que isso? Porque o ser humano é um ser autopoético. Os gregos hedonistas, eles usavam a palavra poiesis, poien, mais isis, né, poiesis, para designar a ação de criar. Daí vem a palavra em português poesia, né, de criar. Ou seja, o ser humano, ele é autopoético, ele é autoconstrutor, ele é autocriador. Então, tudo que nós fazemos porque queremos. A gente pode não se dar conta, às vezes, mas nós estamos permanentemente tomando certas decisões. A vida vai mostrando certos caminhos e a gente vai escolhendo. Vai indo para cá, vai indo para lá e vai escolhendo. Seja profissionalmente, seja em termos da aprendizagem, seja em termos do que estudar, do que ler, né? Dos nossos amigos. Quer dizer, nós vamos tomando decisões na vida. Essas decisões é que vão nos constituindo. Então, toda aprendizagem, de certo modo, passa pelo nosso arbítrio, passa pela nossa decisão. Nós decidimos o que queremos aprender, fazer ou ser. Assim, o protagonismo ele é intrínseco ao ser humano. Por isso que eu disse no início ali que é impossível aprender sem ser protagonista. Não tem como botar um funil na nossa cabeça e jogar lá para dentro o conhecimento. Isso não existe. Nós é que vamos tomando essas decisões aí, né? O aprender, ele não pode ser organizado, por isso que o aprender não pode ser organizado de fora do sujeito. Ele ocorre a partir da auto-organização e da interação do sujeito com os elementos do meio, de modo especial com a linguagem. Quer dizer, a linguagem é a grande mediadora, vamos dizer assim, do aprender e por meio da auto-organização também, né? Quanto mais intensamente, então, o sujeito se envolve com os temas maiores e mais diversificadas são as suas aprendizagens. Quer dizer, o sujeito tem que se envolver. Então, quanto mais o sujeito se envolve com mais situações diversas, diversificadas, mais confrontos ele vai fazendo entre o que ele já conhece e com o novo que vai aparecendo. Outra justificativa para isso é que aprender é reconstruir o que já se conhece e ampliar e complexificar conhecimentos. Veja, é bem importante isso, né? Aprender é reconstruir o que nós já conhecemos. Nós não somos tábulas rasas, como dizia o empirismo do Locke, né? Por isso, exige o protagonismo de quem aprende. Aí também exige o protagonismo de quem aprende, porque ele vai decidir que conhecimentos que ele já tem para transformá-los, né? Para aperfeiçoá-los, para torná-los mais consistentes. E por isso não há verdades a serem absorvidas a partir do saber dos outros. Essa ideia também é importante, né? Não há verdade a ser absorvida dos outros.
Tem muitos professores que falam muito, o aluno não absorveu isso, né? Nós não somos esponjas, na verdade, para absorver, né, algo de fora. Conhecimento não está fora de nós. Conhecimento está dentro de nós. Portanto, o que nós fazemos é confrontar esse conhecimento que nós já temos, mesmo que primitivo, desde criança isso ocorre, né? Desde os primeiros anos. E aí vamos confrontando e vamos, nesse confronto, fazendo aí uma dialética para ir superando as dúvidas, os conflitos e superando as nossas próprias verdades, né? Pelo menos aquelas que estão incompletas ainda. Os saberes, eles se transformam a partir do operar-se com eles. Isso é importante. Nós só conseguimos transformar os saberes nossos operando com eles, colocando em ação. Se nós não colocarmos em ação os nossos saberes, nós não vamos dar consistência nem vamos transformá-los. Aqueles saberes e conhecimentos que a gente já construiu necessitam de uma ação de operar com eles para que eles possam se transformar, se modificar e se consolidar, né? E por isso que o professor não ensina o aluno. O professor não ensina o aluno. O próprio Paulo Freire dizia diz nos seus escritos que ninguém educa ninguém, né? Os homens educam-se em comunhão. Então, no processo dialógico que o conhecimento vai se constituindo. O professor, claro, ele é importante pela sua capacidade, pela sua função de mediação no processo de aprender. O professor ajuda, como diz Vygotsky, né? A gente aprende com o outro. Então, o professor está ali para ajudar, né? Assim como um pai está ali para ajudar o seu filho pequeno a aprender a amarrar o tênis, por exemplo. Isso é mediação. Ele não amarra o tênis para ele ensina a amarrar. Então, essa mediação é importante para que o sujeito cresça. E os sujeitos, então, aprendem entre si pela interação e pelo diálogo. Essa aqui é a ideia. Por isso que a aula tem que ser algo, tem que ser um espaço, tem que ser um tempo de interação, de diálogo, de trocas, de partilhas. E daí, então, o aprender. Por isso que o aprender ocorre na confrontação, então, dos saberes e das vozes. Cada um traz as suas vozes, cada um traz na sala de aula suas experiências, seus conhecimentos. E é falando sobre isso, escrevendo sobre isso, ouvindo os outros, é que nesses confrontos é que a gente realmente vai se constituindo, né, sujeito. Desse modo, então, eu gostaria apenas de confrontar um pouco que em aulas tradicionais e transmissivas, os estudantes também aprendem, mas aprendem se estiverem acessíveis, se eles estiverem atentos, se eles estiverem vinculados, se estiverem ligados, né? Tomando, então, suas decisões sobre o que querem ou não aprender. Se eles estiverem totalmente alienados, eles realmente não vão aprender. Né? O problema da aula transmissiva, da aula tradicional, da aula em que o estudante tem pouco protagonismo, por exemplo, né? Em que ele é mais passivo, às vezes a gente também pensa que o aluno está passivo, mas ele está intelectualmente ativo, às vezes, né? A gente também tem que fazer essa diferença. Mas se é uma aula assim, que realmente os estudantes estão muito passivo mesmo, eles estão dormindo até na sala, né? O problema é quando ele está totalmente alienado. Então, o problema é quando também esse ensino mais transmissivo e mais, esse que eu também chamo de tradicional, o problema é quando ele é exclusivo.
porque ele é estático. E aí torna a aprendizagem pobre. Esse é o problema. Pobre em conteúdo, tanto em conhecimento, né, os conceitos, a aprendizagem conceitual é fraca, muito do que é dito na fala do professor se perde, ou então ele é pobre também na aprendizagem em relação ao desenvolvimento das aprendizagens procedimentais, algo a fazer. Então, ela se torna pobre também se o estudante não for protagonista, né? E também nas aprendizagens atitudinais, quer dizer, aprendizagem do ser. Então, tanto na aprendizagem do conhecer, na aprendizagem do fazer e na aprendizagem do ser, em todas essas possibilidades, uma aula transmissiva, ou quando isso é uma rotina, torna um processo pobre. Então, o estudante tem que estar vinculado, tem que estar envolvido no processo de ensino-aprendizagem para que possa realmente se desenvolver. Nesse tipo de aula, então, a ideia é que todos estão fazendo e pensando a mesma coisa, né? Estaticamente, como se fossem fragmentos de um todo. Aqui tem uma ideia, o Deleuze, ele tem uma ideia muito interessante, que vale a pena a gente pensar sobre ela. Ele diz assim, que a aula é uma espécie de matéria em movimento. Desse modo, cada grupo ou cada estudante, ele pega o que lhe convém. Não podemos dizer que tudo convém a todos. Ele diz até que alguns estão meio adormecidos na aula, mas que acordam quando está sendo tratado algo que lhes interessa. Parece que ele desperta na hora que algo lhe interessa. Ele também diz que não é questão de todos ouvirem tudo, mas acordar em tempo de cantar, ele diz assim, né? Acordar em tempo de cantar, pois aula é emoção e inteligência. Então, há numa aula, outra ideia que ele apresenta, há numa aula centros de interesse, e há deslocamento desses centros de interesse, que pulam de um para outro, que pulam de um estudante para outro, ou que pulam de um centro de interesse, estão nos estudantes, de um para outro. Né? O que forma um tecido, que ele chama de um tecido esplêndido, uma espécie de textura. Então, é importante que a gente procure entender essa perspectiva, não é? Os estudantes não ficam 100% do tempo atentos e dependendo da aula, se os estudantes estão ali observando, estão tentando compreender o que o professor diz, é isso, eles não pegam 100% do que está sendo dito. Aquilo vai pulando nos centros de interesse que cada um tem, formando uma espécie de tecido. Por isso que o diálogo, mesmo se o professor fala algo depois do que o professor fala, o diálogo é fundamental para colocar esses confrontos, essas diferenças, essas lacunas em ação, né? Tentar se buscar fechar essas lacunas, tentar resolver essas questões não resolvidas. Então, o diálogo é fundamental. Aí é uma forma de protagonismo que aparece, então, na aula. Se nós conseguimos, então, perceber que a aula, como matéria em movimento, temos que perceber as diferenças, os desejos, os interesses, as vontades, a diversidade, né? E trabalhar nesse contexto. Cada aluno é diferente, cada aluno tem um interesse, cada aluno pensa diferente, tem histórias diferentes. Então, nós temos que ver os estudantes nessa perspectiva, né? E nós temos, então, que deixar a aula acontecer sem atrapalhar, né? Deixar a aula acontecer sem atrapalhar.
mas promover situações que conduzam a confrontos, né? E que os estudantes, entre o que os estudantes, então, conhecem e o que não conhecem. Mas esses momentos de fala, de partilha, de diálogo, de protagonismo, portanto, eles são fundamentais. O que acontece em sala de aula pode ser qualificado se aproximar, então, da experiência, como nos apresenta o Jorge Larossa, por exemplo. Ele diz assim, Jorge Larossa tem uma frase que diz assim: nessa perspectiva, então, é experiência aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar, nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação. E aí eu fico pensando, e convido vocês também a pensar sobre isso, né? Principalmente aqueles que são professores já, não é? Que estão em sala de aula, pensar assim, será que a minha aula é uma experiência nessa perspectiva do Larossa? Será que a minha aula, ela passa pelos sujeitos, ela toca os sujeitos, ela acontece nos sujeitos, não é? Será que ela é transformadora dos sujeitos? Ou é apenas algo que vem de fora para dentro, na minha perspectiva, né? Portanto, não faz nenhuma diferença. Então, é muito importante a gente pensar nisso, na aula como uma experiência. Nessa perspectiva, não estou falando aqui de experiência de ciências, experiência de química, não. Não estou falando de experiências de fenômenos lá. Estou falando a aula como experiência. Tá? Ela nos toca, ela toca os estudantes, tá? E se toca, ela é transformadora? Essa é uma pergunta importante de se fazer. Bom, um dos modos, então, de promover essa aula em movimento é incentivar os estudantes a perguntarem. A Fabiana sabe muito bem o que eu penso sobre isso. Há muitos anos que eu venho pesquisando esta questão da pergunta dos estudantes, não da pergunta do professor, porque isso aí já está na nossa cultura, mas da pergunta dos estudantes. Porque isso é pouco valorizado. Às vezes o professor nem percebe, né, que os alunos, os estudantes não fazem perguntas. E os estudantes não fazem perguntas muitas vezes porque a própria cultura da sala de aula vai levando o estudante a ficar calado. Ficar calado para falar e ficar calado para perguntar. Então, um dos modos de promover essa aula em movimento é incentivar os estudantes a perguntarem. O ato de perguntar é muito poderoso, né, quando estamos tratando da aprendizagem. É difícil, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, é difícil nós nos mantermos numa leitura de um livro, de um romance, ou seja, que texto for, é muito difícil nos mantermos numa leitura se nós não temos perguntas. Quando nós temos perguntas, até um filme, nós estamos assistindo um filme, é difícil a gente ficar assistindo um filme durante muito tempo, mas se nós não temos perguntas na cabeça. Se nós temos perguntas, a gente vai se interessando. E quem é? Quem fez? Quem foi? O que será que aconteceu? Então, aí a pergunta que nos mantém vinculados àquela ação que a gente está desenvolvendo. O que eu tenho proposto verdadeiramente é deixar o professor e suas perguntas de lado, de certo modo, e passar essa função mais para os estudantes. Não desprezar o professor, né? O professor também pergunta, quer dizer, são todos agentes de uma comunidade, mas é incentivar as perguntas dos estudantes. É mostrar qualquer situação
ou fenômeno, e em vez de solicitar explicações ou descrições sobre aquele fato, aquela situação, solicitar perguntas. Né? Solicitar que o estudante pergunte. Que pergunta você tem? Que perguntas você tem sobre isso? O que você deseja conhecer ou saber? Faça suas perguntas. Essa que é a ideia. Eu vou tentar colocar aqui uma imagem que eu gosto de usar. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou usar aqui. Vocês estão vendo uma imagem? Sim, professor, está aparecendo. Tá. Então, eu gosto de usar essa imagem, poderia ser qualquer outra, né? Para mostrar, para apresentar a seguinte ideia. Geralmente, os professores colocam situações como essa, ou como um fenômeno, e geralmente eles dizem, vocês conhecem, descrevam, o que vocês sabem, né? Bom, eu proponho o seguinte, eu proponho que os estudantes façam perguntas. O que você está vendo? Que perguntas vocês têm sobre o que estão vendo? Né? Então, a ideia é essa. Eu até poderia fazer, todos têm aí microfones, não é? Na mão, aí, à mão, não é? Todos conseguem falar, de certo modo, né? Se alguém quiser participar desse exercício, ele é rápido, é só... Vamos pegar meia dúzia de perguntas. Quem é que poderia me fazer perguntas sobre essa imagem que está aí? Fazer perguntas. Eu não quero descrição, quero fazer perguntas. Mas uma meia dúzia de perguntas, só para a gente pensar um pouquinho sobre o que eu estou dizendo. Período histórico da imagem. Que período histórico? Quando que essa imagem foi produzida? Né? Que outra pergunta? O que pensávamos a Mona Lisa ao ser retratada? Muito bem, Emanuela, tudo bem contigo? Isso, o que pensava a Mona Lisa ao ser retratada? O que será que ela está pensando? Muito bem, o que mais? Qual o lugar em que ela foi retratada? Qual o lugar que ela foi retratada? Cleverton, tudo bem? Nos vimos hoje de manhã na aula, né? Tu estás aí também. Satisfação. Muito bem. Quem mais? Mais 3 perguntas e aí eu sigo em frente. Para onde ela estaria olhando? Para onde ela estaria olhando? O que será que ela está olhando, né? O que tem ali? Quem era ela, diz Emanuela por escrito, ali no chat, né? Bom, como nós temos pouco tempo, mas vejam, muitas perguntas podem ser feitas. Tem ali, que importância ocupava na sociedade? A Emanuela pergunta, né? Então, quem foi que a pintou? Que processo usou na pintura? Que ciência foi utilizada nessa pintura? Não é? Enfim, tem ali escrito o que o pintor queria retratar, quem era o pintor, onde é que está essa tela? Não é? Tem muitas controvérsias sobre essa imagem, né? Por que ela usa um véu? Não sei se perceberam que ela tem um véu, mas quem é que usa? Por que usa aquele véu? Né? Em que cidade isso aconteceu? Né? Em que época já foi perguntado? Ou seja, quando a gente... ela realmente existiu? Pergunta a Luciane. Tudo bom, Luciane? Então, vejam que a ideia
é que o estudante se coloque no lugar realmente de quem tem dúvidas, não é? E quando a gente se coloca no lugar de quem tem dúvida, ó, tem ali que sentimentos ela expressa, tristeza, apatia ou felicidade. Realmente isso é um enigma em relação a essa imagem. Alguns acham que é felicidade, outros acham que é tristeza, não é? Então, são muitos questionamentos, não é, que nos levam a pensar e, ao mesmo tempo que a gente começa a fazer essas perguntas, isso desencadeia uma vontade de saber. Essa é que é a questão. Muitas vezes os estudantes perguntam, os professores perguntam assim, dizem, né, os estudantes estão desinteressados, os estudantes são preguiçosos, eles não querem pensar, eles não querem mais fazer nada, não é? Bom, eu penso que a gente pode mudar isso se a gente começa a fazer eles perguntarem. Se eles começarem a perguntar, eles vão começar a querer saber, não é? Eu acho que nessas poucas perguntas que vocês fizeram aí, já deve ter dado uma coceirinha, uma vontade de entrar na internet para saber essas perguntas, essas respostas, e tem muitas respostas sobre isso, né? sobre essa tela. Mas tem coisas muito interessantes sobre essa tela para a gente aprender, a gente conhecer, não é? Então, as perguntas nos levam a uma vontade de conhecer. Então, elas são constituidoras, vamos dizer assim, de um protagonismo, não é? Elas nos levam à vontade de conhecer. Isso é algo importante, no meu entender. A gente tem que ter vontade de conhecer. Então, se a gente não tem vontade de conhecer, fica difícil, né? Fica difícil ser protagonista, fica difícil cobrar dos estudantes, não é? Deixa eu só... Eu vou parar a apresentação. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vocês estão vendo essa imagem? O que vocês estão vendo? Sim, professora Mavela. Isso. Então, isso pode ser feito com uma vela, no ensino de ciências, no ensino de química. Claro que se eu tenho a vela acesa, melhor. Agora, se eu tenho uma imagem de uma vela, eu posso pedir para eles fazerem perguntas sobre a vela, né? E trabalhar com esse fenômeno, trabalhar com as perguntas dos estudantes, né? Se eu tenho agora estão vendo um formigueiro? Sim. Então, se eu tenho um formigueiro, e se eu puder, claro, ir com as crianças observar um formigueiro, melhor ainda. Eu não vou lá pedir para eles me contarem sobre o formigueiro, eu quero que eles perguntem sobre o formigueiro, né? E aí vão sair muitas perguntas interessantes. Eu posso mostrar essa teia de aranha, né? Ou a gente pode ir na rua, tentar buscar teias de aranha e ver como elas são. E aí eu peço para eles me apresentarem perguntas, como essa teia foi construída, por exemplo. E aí eles vão perguntar como essa teia foi construída, como é que a aranha pulou de um lado para o outro, enfim. Depois eu buscar a resposta é outra coisa. Não é? Um simples comprimido efervescente na água, ou colocar sal em água, pode gerar perguntas, não é? A água pulando aí pode gerar perguntas. Bem, eu vou parar a partilha e eu quero vê-los de novo aqui. Tá. Não tem mais nada aí sendo partilhado, não é? Não, agora não. Tá. Bom, então, vejam, muitos teóricos, mas muitos teóricos, eu até quando comecei a pesquisar isso, eu não achava muita coisa. Hoje, a gente pesquisando, eu tenho
A Lorita, por exemplo, é uma orientanda de doutorado que está fazendo um trabalho buscando bibliografia sobre pergunta no mundo todo, e tem encontrado muita coisa interessante, né? Mas o próprio Paulo Freire, por exemplo, dizia que, no seu livro Por uma Pedagogia da Pergunta, ele diz o que o professor deveria ensinar, porque ele próprio deveria sabê-lo, seria, antes de tudo, ensinar a perguntar. Porque o início do conhecimento, repito, é a perguntar. E somente a partir de perguntas é que ele deve sair em busca de respostas, e não o contrário. Então, vejo que o Paulo Freire dizia que primeiro a gente tem que fazer com que os alunos aprendam a perguntar, para depois ir atrás das respostas, né? Tem Echeverria, Pouso Muniz e Pérez Echeverria, que diz: por desgraça, nas aulas é habitual que o aluno se vê submetido a uma avalanche de respostas definitivas a questões que nunca lhe tinham inquietado e sobre as quais nem sequer chegou realmente a perguntar-se, né? Quer dizer, o sujeito não se perguntou, mas o professor fica apresentando respostas. Então, a ideia é tentar partir das perguntas, né? E por aí vai, tem muitos autores que tratam disso. Se a gente quer trabalhar com ciência, para que os estudantes entendam o que é ciência, bom, a ciência parte de perguntas, então a gente tem que trabalhar, né, com os estudantes no sentido de aprender a perguntar. Bom, a partir das perguntas, a ideia é buscarmos juntos respostas. Ter perguntas e buscar respostas é pesquisar, não é? Então, primeiro a ideia é estimular o protagonismo dos estudantes por meio das perguntas. Depois, estimular a busca de respostas, que também é uma forma de protagonismo, né? Para cada pergunta, ou para cada tipo de pergunta, nós vamos ter que encontrar, junto com os estudantes, um modo de buscar respostas. Para algumas, talvez, a gente ache na internet, outras a gente tem que procurar em livros clássicos, outras talvez a gente tenha que buscar em especialistas, outras talvez a gente tenha que buscar em atividades em laboratório, atividades práticas na sala de aula, enfim, no laboratório, né, na escola, vamos dizer assim. Então, cada pergunta vai ter um jeito, né, de se buscar a resposta. Então, esse processo é um modo de contextualização. Esse processo que eu digo, esse processo de partir das perguntas dos estudantes. Isso é um modo de contextualização. Porque contextualizar, na minha cabeça, não é apenas estudar detergente, cremes dentais, os alimentos, estudar a água do riacho que passa perto da escola, não é? Contextualizar, para mim, é trabalhar com as perguntas que estão na cabeça dos estudantes, né? Quer dizer, porque o estudante vive num contexto. Então, ele traz perguntas que estão associadas ou vinculadas ao seu contexto. Então, contextualizar tem muito a ver sobre, claro, pode ter a ver com os fenômenos que estão aí à sua volta, mas principalmente como os estudantes percebem esses fenômenos e que perguntas eles têm sobre esses fenômenos, né? Então, aí eles vêm junto com seus interesses, com as lacunas, né, de seu conhecimento, com as suas faltas, com seus desejos, né? Então, vejo que a gente está olhando para o estudante desse modo, com a ideia de protagonismo, né? Protagonismo a partir das suas particularidades, do seu desejo, das suas faltas, né? Então, a ideia da sala de aula é trabalhar nessa perspectiva. Pesquisar, então, envolve um movimento que nasce no perguntar, e aí nós vamos buscar resposta. Por que a gente vai buscar resposta? Bom, aí isso é que nos interessa.
talvez a gente tenha perguntas ali que nós nunca vamos conseguir respostas. Mas o que importa num ensino mais diferenciado, um ensino de protagonismo, é o processo vivenciado. Não é? Às vezes, tem pergunta, se o aluno faz uma pergunta sobre, sei lá, o que tem dentro lá de um buraco negro, ou seja, tem perguntas que a gente pode buscar algumas respostas junto a astrônomos ou junto a livros sobre isso, mas tem perguntas que nem mesmo a ciência, às vezes, tem resposta, né? Mas o importante é o processo. Tendo perguntas, vamos buscar respostas. Por que nós vamos buscar respostas? É para tentar construir novos argumentos na nossa cabeça, né? Para que o aluno construa novos argumentos, que são, na verdade, conhecimentos, né? Então, ele vai buscar, mesmo que ele tivesse, ao fazer perguntas, ele já tinha algum conhecimento, ele já tinha alguns argumentos. É impossível o aluno fazer uma pergunta sobre algo que ele não conhece nada. É impossível. Se o aluno foi capaz de fazer uma pergunta, é porque ele já tinha algum conhecimento. Tá? Essa é a questão. Porque já na pergunta do estudante tem conceitos sempre tem conceitos presentes. E quando eu falo conceito, eu estou falando de palavras. Tá? Palavras. Conceitos são palavras. Portanto, se ele fala de água, se ele fala de metal, se ele fala de qualquer um desses termos, nós estamos falando de conceitos. Né? Então, ele já tem uma ideia, mesmo que primitiva, desses conceitos. Né? Mas a ideia é que, ao tentar buscar resposta aos seus questionamentos, esses conceitos vão ser mais abertos. Às vezes, tem conceitos que estão empacotados, vamos dizer assim. Então, a ideia é desempacotar esses conceitos, ver o que tem lá dentro, ver os significados. Né? E, para isso, então, como eu disse, para cada pergunta, nós vamos ter que achar um modo de buscar resposta. E no processo de pesquisar, além do questionamento e além da busca de novos argumentos, além da busca das respostas, tem um momento muito importante, que é o momento da comunicação na comunidade da sala de aula. A comunicação dos argumentos que os estudantes chegaram, que eles construíram, que eles elaboraram, ela é muito importante. Quando o estudante diz assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo e achei isso, a minha resposta é essa, aí é o momento de debate, de diálogo, de discussão, e, portanto, é o momento em que o estudante está divulgando, está falando, e para isso ele tem que organizar suas ideias, e, ao mesmo tempo, e isso que eu acho que para mim é bem importante, é o momento da validação, é o momento que ele valida esse conhecimento na comunidade, como acontece na ciência. Na ciência também acontece isso. Hoje nós estamos observando muito com a questão da pandemia, né, o quanto a ciência está fazendo esse movimento. Ela está partindo de questionamentos, de dúvidas, né, de questionamentos, de perguntas, 1000 perguntas, está buscando respostas, está buscando argumentos, está experimentando nos laboratórios. Quanta gente está trabalhando nos laboratórios a custos altíssimos e está comunicando suas respostas nas revistas científicas para os outros pesquisadores poderem, quem sabe, replicar, repetir, testar também, não é? Para validar o conhecimento. Porque o conhecimento, para ser científico, precisa ser validado na comunidade científica, né? O conhecimento ele só tem o status de ciência, de conhecimento científico, se ele é
validado na sociedade, na comunidade científica. Então, a ideia é mais ou menos viver essa mesma rotina, esse mesmo processo na escola, na sala de aula, né? Temos problemas, perguntas dos estudantes, vamos buscar respostas, e aí depois vamos, então, apresentar os resultados, momentos de diálogos, né, para que possa ser divulgado o trabalho, e aí, então, para que a gente possa, então, validar isso como uma verdade, mesmo que transitória, mas que, e essa verdade passa a ser o nosso conhecimento, pode ser as nossas verdades. Se nós dissermos algo ali, e alguém conteste o que nós dizemos, né? Por o próprio professor, olha, mas tem um problema, tem isso, como é que tu resolve isso? Aí o estudante vai ter que revisar o que ele está dizendo. Isso faz parte da ciência também, né? Então ele vai ter que revisar, ele vai ter que fazer de novo, ele vai ter que pensar um outro modo. Então ele não vai validar ainda o seu conhecimento, mas ele vai repensar o que ele fez, a buscar um outro jeito, um outro modo, né? Isso já aconteceu muitas vezes em pesquisadores, colocar em revistas de alto impacto, aí, como a Nature, Science, enfim, e depois ter que se retratar e dizer que não era bem assim. Tem que fazer porque foi contestado por outros cientistas, e aí ele tem, então, que tirar do ar aquele artigo e fazer de novo os experimentos e tal, para refazer, né? Bom, então, eu penso que esses são alguns modos de trabalhar nessa perspectiva do protagonismo dos estudantes. Alguém poderia perguntar, bom, como é que a gente faz isso em tempos de pandemia, não é? Bom, nós temos que encontrar saídas, né? A gente vê que a gente tem tantos problemas em tempos de pandemia, tantos problemas que a gente tem que buscar soluções, né? Acesso à internet, os alunos, em geral, conseguem de um modo ou de outro, né? Ou com colegas, ou na sua própria residência consegue, não é? Enfim, isso já, conseguindo a internet, já tem um mundo ali para buscar algo, né? Alguns experimentos fáceis talvez possam ser feitos, né, até em casa. Algumas observações podem ser feitas mesmo em casa também, não é? O importante é que a gente pode fazer com os estudantes é esse exercício de perguntar, né, de fazer as perguntas, enfim. Eu estou trazendo aqui um foco, né? Tem outros modos de protagonismo, né? A gente pode pensar em outros tipos de trabalho e tudo, mas eu trouxe aqui para vocês um foco, um modo, né? Que se todos que pudessem se exercitarem esse foco, não é? Esse modo de protagonismo que eu estou propondo, vocês já vão ver que isso é bastante poderoso, né? E aí vão conseguir provavelmente resultados muito interessantes, né? Eu gosto, em geral, quando eu falo sobre esse tema, eu gosto de concluir trazendo a frase do Rubem Alves, né? Quem já me escutou em algum momento já viu isso também, que há uma idade em que se ensina o que se sabe, e este é o início, né? Mas vem em seguida outra em que se ensina o que não se sabe. Então, ensinar o que não se sabe, isso se chama pesquisar. Então, eu vejo que a gente tem muito hábito de ensinar o que sabe, né? Mas a gente pouco se atreve a ensinar o que não sabe. Então, quando a gente pede para os estudantes pesquisarem, nós não estamos querendo que eles perguntem
para a gente responder. Nós estamos querendo que eles perguntem para que eles respondam com a nossa mediação, que a gente ajude, encontre caminhos, mas é para os estudantes responderem, para os estudantes buscarem a resposta, né? Individualmente, em grupos, em duplas, em trios, enfim. Mas, então, a ideia é essa. Se a gente apenas ensina o que a gente sabe, isso é aquele ensino lá tradicional e tal, né? E a gente não desenvolve nesse tipo de ensino. Mas quando a gente ensina o que a gente não sabe, não é? Partindo das questões, principalmente dos estudantes, nós vamos evoluir junto com os estudantes. Eu lembro de muitas atividades assim que eu fazia em aulas de laboratório, em que eu partia das perguntas dos estudantes, e que eu aprendia muito com eles. Muito com eles. E essa aprendizagem, quando a gente se coloca como aprendente junto com os estudantes, isso tem um valor e tem uma gratificação muito especial. O nosso trabalho deixa de ser monótono e passa a ser um trabalho dinâmico, né? Interessante, gratifica, porque a gente também está aprendendo com os estudantes. Bom, eu acho que já são quase 17 horas, eu pararia por aqui, e até para a gente ter a possibilidade de alguns questionamentos aí. Ótimo. Muito bom, professora, a sua fala, muito pertinente, no momento em que, na verdade, já faz tempo, né, que a gente está tentando fazer formação dos nossos estudantes. Eu fui fruto disso, né? Quando eu estudei na PUC, foi o primeiro momento que eu aprendi nessa modalidade, né? Aprendi a partir das minhas próprias perguntas. E no início tu fica um pouco em dúvida, incerteza, porque a gente já foi formatado por um sistema de ensino tradicional na qual a gente recebe as perguntas, as respostas definitivas, né? Então, mudar o jeito de fazer, de aprender, é um desafio, né? Tanto para o estudante quanto para o professor. Mas a gente tem, eu acho que avançado muito nas pesquisas, a gente tem bastante metodologias, e a própria legislação que nos dão amparo e nos definem ou nos conduzem para sermos professores que permitem que os alunos sejam protagonistas, né? Porque os dados estão aí, não adianta o estudante conhecer tudo de química, física, biologia, matemática, se ele não tem o conhecimento aplicado no dia a dia, se ele não consegue aprender isso voltado para o dia a dia. E essa metodologia, essa perspectiva que o senhor coloca é muito nessa questão da contextualização mesmo, é conseguir compreender o conhecimento aplicado naquele contexto, porque senão não tem nada adianta, né? Então, tem aqui a Emanuele, que ela comentou, a Emanuela, no chat, que ela já fez essa experiência de ver a teia de aranha com os pequenos dela. A Daniele também comentou que ela trabalha muito a geração de questionamentos em aulas introdutórias de química para os 9º anos. Não sei, Dani, se você quer comentar alguma coisa. Ela fala que é muito gratificante em termos de curiosidade dos estudantes, né? Professora, já que você permitiu que eu falasse rapidamente, obrigada, professor Marivan, pela sua fala, é muito inspiradora, e eu me observo muito no meu dia a dia como professora, e por isso eu fiz o comentário das aulas introdutórias de química para o 9º ano, porque é naquele momento que a gente vai começar a despertar uma curiosidade maior em química, né? Eles vêm muito com a questão de o que os outros falam do que é química, muitas vezes até com uma visão um tanto quanto preconceituosa, achando que é muito difícil, né, vinda, de, às vezes, irmãos mais velhos ou outros colegas, e trabalhar essa parte dos questionamentos com os alunos é muito gratificante, e realmente eu já fiz nas aulas de fenômenos químicos e físicos, justamente essa questão de fazer eles questionarem, não eu, o que vocês estão vendo? E realmente surgem questões que eu jamais imaginei que eles poderiam fazer em sala. Isso, e aliado a uma iniciação científica ou a outros projetos, isso é muito enriquecedor. Então, de fato, e nutre muito os nossos trabalhos, nas salas de aula. Muito obrigada pela fala.
Só pegando essa ideia da Daniele, por exemplo, a gente pode fazer não só com experimentos, com observações, mas até com a leitura de textos. Eu faço muito isso, né, que a gente chama de leitura dialogada. Quando dá um texto para os alunos, pedir para eles fazerem perguntas sobre o texto. Não resumos, descrições, mas fazer perguntas, e a gente, então, leva essas perguntas para o debate. Isso também é uma forma interessante. O que mais que nós teríamos ali? A Emanuela colocou um questionamento no chat. Emanuela, você quer fazer o questionamento, abrir seu microfone? Ligar sua câmera também? Fica bem à vontade. Não? Se não, está aí o questionamento dela. Professor, no contexto da pandemia, você acredita que também há necessidade de uma investigação sobre o protagonismo docente, já que muitas habilidades exigidas ao docente hoje não condizem, em sua maioria, com a formação que tiveram? Deixa eu entender um pouquinho o que a Manuela quis dizer com isso. No contexto da pandemia, você acredita que também há necessidade de uma investigação sobre protagonismo docente, já que muitas habilidades exigidas ao docente hoje não condizem, em sua maioria, com a formação que tiveram? Hoje realmente são exigidas, talvez, outras habilidades do professor, não é? Mas eu ainda digo que essa ideia do protagonismo, quer dizer, eu acho que numa situação de pandemia, os estudantes têm mais espaço de protagonismo, né? Eles podem ser mais protagonistas, e eles têm que ser mais protagonistas, porque eles têm que assumir o seu estudo, assumir as suas atividades, né? Se eles são pequenos, os pais têm que ajudar, tudo isso aí, né? Mas, então, é um espaço de mais protagonismo, né? Mas, mesmo assim, a gente pode, em aulas de ciência, né, continuar com essa ideia das perguntas, não é? E pedir para eles apresentarem as perguntas, a gente dividir isso, distribuir, trabalhar para eles trazerem respostas e a gente fazer diálogos, quer dizer, tudo isso que eu falei é possível fazer em tempos de pandemia, né? Mas isso exige, mesmo assim, do professor não saber, porque o professor, às vezes, não sabe, né? Mas aprender a se movimentar num processo mais dinâmico, não é? Aprender como lidar com isso. E a gente só aprende a lidar dessa forma, a estimular o protagonismo dos estudantes, propondo atividades, propondo desafios. Então, a gente também é desafiado, mas o estudante tem também grandes desafios aí. Então, eu penso que é isso. Eu não sei se eu respondi ao questionamento da Emanuela. Que outras ideias temos aí? Tem a Edenilce, você quer fazer o questionamento, Edenilce? Oi, posso? Estão me ouvindo? É que quando o professor Maurivan comenta sobre o protagonismo na educação, eu entendo, super concordo com ele, mas esse termo está tão batido, tão desvirtuado do conceito, né? Dá a impressão que para você ser um protagonista, você tem que fazer das tripas corações para resolver problemas dentro da educação. Mas no contexto da sociedade é a pessoa que consegue se virar em todos os sentidos, inclusive no econômico. Mas eu compreendo que na educação é preciso mesmo que nossos estudantes sejam mais ativos, a gente permite espaço, né, para que façam, né, aulas questionadoras, problematizadoras, para que eles sejam protagonistas e não essa educação bancária que estamos acostumados. Isso. E é realmente... Desculpa, professor,
Só para eu... desculpa, eu esqueci de comentar. O protagonismo vem junto com uma palavra também que está me cansando, que é o empreendedorismo, que cobram tanto dos estudantes, né? Bom, eu compreendo que são palavras muito batidas, não é? Mas eu acho que isso na educação ainda não se efetivou, né? Então, essa que é a questão. Por isso que é um termo que a gente tem trazido, porque na educação, principalmente na educação escolar, isso ainda não se efetivou e não se consolidou. Por isso a ideia de tentar estimular essa participação, né, dos estudantes mais efetiva para a sua aprendizagem, né? E, então, o que eu tentei propor é isso, são um modo de tornar o sujeito mais participativo, né, e protagonista realmente da sua aprendizagem, essa que é a ideia. Porque o problema é que a educação bancária, ela leva, e se isso for exclusivo e repetitivo, ela leva à formação de um sujeito apenas passivo e que apenas obedece e que não sabe resolver problemas. E a gente sabe que inteligência hoje é a capacidade de resolver problemas. Então, a gente tem que trabalhar com mais dinâmica desse modo de fazer perguntas para tentar ajudar o sujeito a ser mais inteligente. Porque diante de um desafio, diante de um problema que acontece em casa, diante de um chuveiro que queima, então, se ele tem perguntas, se ele começa a ter perguntas, ele também já vai começar a elaborar hipóteses, e isso vai ajudá-lo a resolver seus problemas cotidianos. Isso tem que começar na escola, tem que começar em casa também, né? Mas começar na fase mais tenra do sujeito. A gente tem uma colocação do Jean ali. Jean, você quer fazer o questionamento ou não? Boa tarde. Eu posso fazer assim. Obrigado, professor. Esse momento está sendo muito legal. Está contribuindo muito para o meu projeto também de pesquisa. E o que eu queria saber é em relação na verdade, a sua opinião sobre o momento da avaliação numa aula que você toma essa postura do estudante como um protagonista. Porque eu entendo que uma avaliação do ensino tradicional a gente não pode aplicar nesse formato. E qual que é a sua opinião em relação à avaliação nesse processo? Obrigado. Eu agradeço pela pergunta, Gia. Bom, a avaliação sempre caminha junto com o ensino, né? Se eu tenho um processo de ensino de uma forma, eu vou ter uma avaliação compatível, né? Porque quando eu proponho o protagonismo, eu proponho a pesquisa, evidentemente que eu não vou fazer provas, não é? Ou somente provas para ver conhecimento do sujeito. Até porque meu objetivo não é só acumular conhecimento, né? Eu vou trabalhar muito mais com produção do sujeito. Então, é bem importante a gente ver a capacidade do sujeito de resolver problemas, a capacidade do sujeito produzir um texto sobre o que ele fez, não é? É muito importante a gente se dar conta que nós não estamos apenas trabalhando no plano da aprendizagem conceitual. Nós estamos trabalhando também na aprendizagem atitudinal, aprendizagem procedimental, né? Então, nós temos que pensar em outros modos de aprender. Então, eu penso assim, que numa avaliação, ela tem que ter um caráter muito mais formativo e muito mais qualitativo, né? E menos classificatório e menos quantitativo. Então, a ideia quando a gente propõe a pesquisa, é importante que a gente tenha objetivos, porque essa pesquisa que a gente propõe, essas perguntas, é sobre um determinado fenômeno, determinado fato, que faz parte de um determinado grupo de conhecimentos que a gente entende que o estudante que ele necessitaria aprender, vamos dizer assim.
Portanto, a ideia não é nos afastarmos da base nacional ou do conteúdo da escola. Nós vamos trabalhar os conteúdos que foram pensados pelos professores ali, mas de um outro modo, né? Então, daquele conteúdo, a gente pensa algum fenômeno, algum fato, alguma situação, que os estudantes vão ter que fazer questionamentos e buscar as respostas, né? Então, a gente teria que ter alguns descritores que mostrem o que nós estamos esperando que o sujeito atinja nesse trabalho. E depois ver se ele atingiu isso integralmente, parcialmente, ou não atingiu. Então, esse que é o processo. Quer dizer, a gente vai observando o estudante ao longo do tempo, vai colhendo informações, vai montando uma planilha para ver como que o sujeito está se desenvolvendo nessa lógica, né? E aí tem uns que vão se desenvolver, tem uns que vão ficar um pouco com mais dificuldade, e a gente vai assessorar, quer dizer, é um trabalho mais formativo. Se eu quiser, também poderia fazer algum tipo de teste e tal, mas a gente começa a perceber que os testes é complicado aplicar um teste nessa lógica. Eu até acho que as provas, elas são muito mais para ver o que o sujeito não aprendeu do que o que o sujeito aprendeu, né? Ela mostra muito mais o que ele aprendeu do que o que ele não conseguiu aprender. Porque, aliás, é muito mais do que ele não conseguiu aprender do que o que ele aprendeu. Porque, às vezes, o aluno, passando por esse processo, olhando a internet, buscando saídas, ele aprende muita coisa. Nós não temos controle sobre o que ele aprendeu. Mas a gente consegue perceber algo que está errado. Agora, nós vamos só nos fixar naquilo que está errado e aí dar uma nota baixa? Não. É um processo, é uma formação. Então, nós temos que olhar para tudo que o sujeito fez, o que ele produziu, o processo que ele desenvolveu, e tentar ajudá-lo naquilo que ele está errando. Tem alguma coisa que ele não compreendeu direito, então a gente vai ter que retomar. Portanto, a nossa avaliação vai ter que ser muito mais qualitativa e muito mais baseada nas produções dos estudantes, e não em provas, nos métodos tradicionais, né? Então, nós temos que repensar a avaliação, adaptando a esse modo de trabalhar com os estudantes. A Emanuela faz mais uma pergunta, Maurivan. As metodologias ativas, um termo tão em voga agora, né? São ramificações da concepção de protagonismo docente? Eu penso que metodologia ativa, isso existe já, essa proposta, ela vem desde o início do século XX, né? O Dewey já propunha isso, como eu já falei, né? Mas ela nunca foi bem entendida, ou os professores tinham receios de fazer isso. Depois o Brunner propunha a aprendizagem por descoberta, por exemplo, que envolvia experimentação, que envolvia uma série de... O único problema é que as ideias do Brunner era de que o sujeito tinha que fazer uma série de atividades, não é? Mas para chegar numa verdade, né? Numa determinada verdade. Então, aí tinha um pouco de empirismo nisso, né? Como se o conhecimento estava fora do sujeito, ele fazia um outro caminho, mas tinha que chegar naquele conhecimento. Eu vejo que nas aprendizagens ativas, seja lá o que signifique isso, né? E que modos a gente vai utilizar para uma aprendizagem ativa, no fundo tem isso, tem o sentido do estudante ser protagonista, dele se envolver mais com isso. Mas não é só de fazer coisas. Esse é o questionamento que eu tenho, o cuidado que nós devemos ter com as aprendizagens ativas. Não é um ativismo, né?
é colocar o sujeito em ação a partir das suas necessidades, dos seus interesses, dos seus desejos, das suas lacunas. Tá? Não é só colocar o sujeito em ação para fazer coisas, né? Fazer atividades e atividades, isso é um ativismo para chegar lá onde o professor quer. Então, eu vejo se os métodos ativos, as metodologias ativas, tiver esse sentido e tiver esse espaço do estudante apresentar os seus interesses, os seus desejos, os seus questionamentos, né, as suas necessidades, isso, para mim, é que realmente tem a ver com protagonismo. Protagonismo não é só fazer. Protagonismo é ele vir com tudo, também com seus interesses, com as suas vontades. Esse conceito de metodologias ativas, ele está muito em voga hoje em dia, mas tem essa questão dúbia, né, do que de fato são metodologias ativas. Mas, do meu ponto de vista, a intenção do pessoal das metodologias ativas nada mais é do que dar esse protagonismo para o estudante também, dele participar do processo do início ao fim, né, ser introduzido desde o início do processo. Então, talvez todas essas metodologias mais, por exemplo, pesquisa em sala de aula, ensino por investigação, Digso, 3 momentos pedagógicos, até são metodologias que eu estava trabalhando com uma turma de licenciatura, e hoje a gente tinha apresentação dos trabalhos finais, né? E foi bem interessante porque o pessoal compreendeu bem a ideia das metodologias, né? De introduzir o estudante ainda no início da aula. Então, eu tive uns exemplos hoje de manhã, até tem um pessoal que está aqui assistindo, bem significativo, estudantes que utilizaram a pesquisa em sala de aula, porque na semana passada, de fato, eu utilizei a metodologia e previ a pergunta dos estudantes. Então, coloquei 3 temáticas que eram alimentos, combustíveis e medicamentos, por exemplo. E daí eu dei a liberdade para os alunos escolherem, né, qual das temáticas mais interessava, e eles escolheram sobre medicamentos, e a partir daí solicitei, então, todo esse trajeto, que eles fizessem perguntas, saíram perguntas interessantíssimas, e eu fiz toda a categorização com eles, até para eles compreenderem como é que é esse processo de juntar o que é semelhante, né, categorizar. E depois eu propus, então, que eles fizessem uma pesquisa, claro que com limitação temporal, né, porque a gente não tinha muito tempo, mas saíram ideias, assim, incríveis, de como resolver aquele conjunto de questões e como eles fariam essa comunicação. Então, olha, eu percebo que os estudantes, pelo menos o que a gente está em formação, assim, eles têm essa capacidade de compreender e já de, se Deus quiser, a gente vai ter professores com toda essa compreensão de uso de metodologias e de dar esse protagonismo para os estudantes, né? Porque eu sempre quando eu trabalho com, eu chamo métodos investigativos, que eu trabalho vários, todos aqueles da minha defesa de tese, né? Que ensinar e aprender é uma flecha de duplo sentido, porque o professor, ele ensina, mas ele também aprende, pelas condições que o senhor colocou, né? E o estudante, ele aprende, mas ele também ensina, porque quando ele trabalha em grupos, ele vai auxiliar aquele estudante que tem um pouco mais de dificuldade, enfim. Então, eu acho que essa questão do protagonismo do estudante, ela é fundamental e dá uma repaginada na formação dos estudantes. Alicia Fernandes, que é uma psicanalista argentina, ela fala, né, que nós somos todos aprendentes e ensinantes. Quer dizer, o professor é um ensinante, mas ele aprende enquanto ensina. E os estudantes aprendem, mas ensinam também. Ele até ensina o próprio professor a ser professor, quer dizer, a gente aprende a ser professor com os estudantes, né? Sem os estudantes nós não conseguiríamos aprender a ser professor, né? Então, é isso.
a gente tem que estar disponível a aprender, e não chegar lá, subir num pedestal e achar que a gente só sabe tudo. Isso não existe. Hoje não existe mais, inclusive, isso, porque o conhecimento está todo na internet, o aluno aprende o que ele quiser. Uhum. Mas eu acho que ainda existe uma certa dificuldade do professor se colocar como aprendente, como sair dessa posição de detentor do conhecimento, porque é histórico, né, essa concepção que a gente tem, e se colocar na condição de aprendente. Olha, não sei, a gente vai pesquisar junto, vai encontrar uma resposta para isso. Pois é. A Adriana coloca uma questão, você quer comentar, Adriana? É um comentário, né? É um comentário que, de certo modo, está concordando com o que a gente falou, não é? Escritor, Tá. Obrigada, Marcelo. Agradeço a tua participação. Ok. Aqui como docente, representante também do nosso programa, nosso corpo docente. Um abraço, Maurício. Um abraço, Fabiana. Obrigada. Obrigado pela presença, Marcelo. Obrigadão. Então, pessoal, vocês têm mais perguntas? Mais algum questionamento? Senão, acho que a gente já pode encerrar por aqui. A Emanuela pergunta, qual o maior empecilho para que os docentes possibilitem o protagonismo docente? Bom, eu sempre digo assim que primeiro, primeira questão que eu sempre coloco primeiro é acreditar que esse é um dos mais adequados modos de aprender e de ensinar. Primeiro, acreditar. Tá? Se o professor não acredita nisso, ele não vai fazer. Bom, depois, eu penso que é conhecer teoricamente, saber das teorias sobre isso, saber da teoria sobre o ensino pela pesquisa, sobre a questão do próprio protagonismo, dessa possibilidade de fazer o aluno perguntar, ter mais teorias sobre isso. Depois, eu penso que é saber planejar e realizar uma aula desse tipo. Se ele nunca fez, ele pode ter dificuldade de fazer isso. E depois é ter experiência, é se colocar em experiência. Para mim, o professor deveria testar, experimentar, não é? Correndo os riscos, inclusive. Então, experimenta. Se ele experimentar e começar a ver que tem... Bom, aí ele vai começar a saber já planejar e realizar. Se ele souber planejar e realizar, bom, aí ele já começa a construir teoria também sobre isso na cabeça dele, pelo menos algumas teorias aí sobre isso. E aí, se ele realmente tiver essa experiência e tiver alguma teoria, e aí ele vai acreditar, vai começar a acreditar. Então, é um processo que primeiro tem que ter vontade, tem que querer. E depois tem que experimentar, tem que tentar, tem que buscar teoria, Mas não é só buscar teoria, é experimentar mesmo, é botar a mão na massa, ver o que acontece, trocar ideia com colegas que fazem isso. Né? E isso leva algum tempo. Toda mudança leva algum tempo. Né? A gente tem que se colocar em ação. Eu sempre fui meio metido assim, a pegar e fazer, e ver o que acontece, sem medo, sabe? Perder o medo, ver o que... E às vezes a gente faz e vê que funciona. Né? E aí começa a mudar os modos de trabalhar. Então, é não ter medo. Não é? O medo, como o Paulo Freire diz, ele imobiliza. O medo, ele para a gente. A gente não faz nada, a gente só repete o que sabe fazer. Tem que perder o medo e experimentar, e ver o que acontece. Depois que a gente experimenta algo aí, não é? A gente vê que é possível. Aí é questão de aperfeiçoar.
Exatamente. E eu acredito que todos os estudantes que estão aqui, né, na sala, eles já, de certa forma, perderam o medo, porque eles já saíram da zona de conforto e a maior parte deles estão buscando qualificação, né, diplomação, fazendo mestrado, doutorado. Então, isso por si só já é um arriscar, é um querer mais, né? Então, talvez seja o primeiro passo. Percy fez um questionamento, você quer fazer o questionamento, Percy, ou... Ele ficou meio extenso ali, né? Acredito que cada um que faz alguma pergunta ou comentário na palestra como essa aqui, está envolvendo o seu interesse próprio de pesquisa, né? E o meu tem a ver com a questão de cultura e criatividade dentro da educação, né? Então, a questão que eu faço é a seguinte: o processo de aprendizagem do indivíduo, ele se dá com o outro, se dá com a interação dele com o mundo, mas o produto final desse processo é a construção subjetiva do mundo, né? Como o professor falou no início da fala dele, né? Que o conhecimento não está fora, né? O conhecimento está dentro da gente. O que nós temos fora são virtualizações de informações, né? Que elas podem vir a ser uma informação que, para ser informação, ela ainda tem que ser percebida, né, pelo receptor da mensagem, né, do sinal, e para ela criar algum significado, tem que entrar no contexto já do mundo subjetivo do indivíduo. Então, esse processo de aprendizagem, ele é um processo que cria identidade, né? Ele confere identidade para o indivíduo, o que o indivíduo é em relação ao mundo no qual ele está, né? Então, a questão que eu faço a partir desse comentário é que esse modelo, né, que a gente tanto combate, mas que, em parte, ele ajuda, né, esse modelo de transmissão, né, esse modelo transmissivo de educação, ele não contribui, será, para essa crise atual que nós temos, identitária, na nossa sociedade, que a gente vê pessoas cada vez mais recorrendo a psicólogo quando tem condição de recorrer, né? As pessoas com uma série de problemas existenciais que antigamente tinham alguns, né? Ou outros são próprios das relações sociais da atualidade, né? Mas é que elas não estão sabendo lidar com esses problemas existenciais. Elas não estão se achando. Isso aí não é, em parte, culpa nossa, né, em insistir nesse modelo tradicional de transmissão? Eu acho que a tua pergunta é muito boa. Eu diria que viver não é para qualquer um, né? O ser humano é muito complexo, né? E então nós somos constituídos por tudo que veio antes, pela nossa história, por tudo que ocorreu. Se nós tivemos a nossa formação escolar num ambiente de passividade, evidentemente que quando nós estivermos frente a grandes problemas, nós vamos ter dificuldade de resolvê-los. Agora, se nós estivermos num ambiente de assim, frequente enfrentamento dos desafios, frequentemente, permanente busca de respostas para os nossos questionamentos e de protagonismo, quer dizer, nós vamos nos tornando mais fortes, né? Pessoas mais fortes são aquelas que passaram pelas dificuldades e superaram. Então, isso em todo sentido, seja profissional, seja pessoal, seja no plano psicológico, psíquico, enfim. Quer dizer, uma pessoa que fica enclausurada, fechada e tal, muito tempo, ela não enfrenta. Quando está diante de um grande problema, vai ser realmente, vai ter muita dificuldade para resolvê-lo, né? Então, eu concordo com isso aí, eu concordo. Quanto mais o sujeito tiver que dialogar, colocar na mesa, receber crítica, tentar refazer as suas questões e enfrentar esses desafios, mais forte ela vai ficar.
E isso contribui para o fortalecimento psíquico e fortalecimento da personalidade, isso não tem dúvida, né? Então, não é só uma questão de conhecimento, não é só uma questão de ter mais conhecimento, ou um conhecimento mais sólido, não é o produto, é o processo, né? Então, ela sabe os caminhos para resolver. Eu tenho utilizado o Bauman como referência no conceito de cultura, e ele trabalha com a questão da ambivalência entre o ordenamento, por um lado, as regras que se impõem e regulam as relações sociais, né, que tem o seu lado bom, porque elas permitem que surja uma certa confiança entre os indivíduos que estão se interagindo, né? Eu vou atravessar uma rua, de carro, eu sei que se o sinal estiver verde para mim e vermelho para o outro vai parar e eu vou passar. Essa confiança que o ordenamento traz. Sim. Só que, por outro lado, essa imposição do mundo sobre o indivíduo gera uma angústia em busca de uma liberdade, de se impor também sobre o mundo. E aí que vem, na minha opinião, o processo criativo dentro da escola, é o exercício de se impor sobre o mundo, né, de não receber as ações do mundo de forma passiva. Sim. Eu sempre, nesses momentos, assim, eu sempre digo assim, temos que ter equilíbrio, né? Equilíbrio entre esse ordenamento, que é necessário, e a capacidade criativa, a capacidade de criar. Quer dizer, tem situações que nós temos realmente que nos submeter, porque é uma questão de social, uma questão de convivência, é uma questão de leis, né, para manter, para que o grupo social possa sobreviver coletivamente. Né? Mas tem que ter, e tem que ser estimulado, também esse lado criativo, inventivo, que saia do script, né? Então, tem que ter um equilíbrio entre essas questões. Né? Quando é que eu posso ser criativo? Né? Quando é que eu posso inventar? Eu não posso inventar quando eu atravesso uma rua, né? Que eu corro o risco de ser atropelado. Mas eu posso inventar quando eu estou em casa tocando uma música, escrevendo um texto, ou estou praticando um esporte, ou estou... Enfim, eu posso inventar em uma série de situações. Né? Quando eu estou com meus amigos, quando eu estou no bar, ou com os amigos conversando, eu posso inventar, não é? Então, eu acho que a gente tem que ter bem essa noção de equilíbrio das coisas. Né? Agora, se eu for um cara excessivamente normativo para tudo, isso vai ser muito complicado. Isso, para a personalidade, é muito complicado. Eu vou ser um cara muito chato, né? Só olhar a questão normativa para tudo. Eu tenho que deixar meu copo aqui, por isso, eu tenho que fazer assim, eu tenho que molhar minha orquídea ali tantas vezes, assim, assado e tal. Quer dizer, eu tenho que ter a minha capacidade criativa também, meu espaço de liberdade, né? Meu espaço... Então, o equilíbrio é vital nessa questão. Muito bem, professor. Eu acho que a gente já pode encerrar por aqui, tendo em vista que já são 5h30, né? Uhum. Eu queria agradecer muito a sua participação, a sua fala, acho que foi muito pertinente e uma temática bem relevante para o momento agora, para que todo mundo pense a respeito do ser docente. Que docente que eu sou? Será que eu sou aquele docente, então, como o senhor provocou ali, que provoca experiências dos meus alunos? Né? Experiência no sentido de vivenciar, como diz o La Roça? Sim, né? Então, eu agradeço muito a sua participação, a sua fala foi incrível, como sempre, né? Agradeço ao auxílio da Ana aí nas picapes do Google Meet, e queria agradecer em nome do programa de pós-graduação a professora Tamara, que é a nossa coordenadora, agora mudou, ela não pode estar presente, mas eu represento, então, todo o programa, agradeço a sua fala, agradeço também todos os estudantes do curso, né, tanto de mestrado quanto doutorado, tinha um pessoal da licenciatura aí, que eu dei aula de manhã também, eu provoquei eles e eles estavam assistindo,
Então, muito obrigada a todos, eu acho que é uma excelente forma da gente finalizar a nossa sexta-feira, a nossa semana, com algumas provocações e um pensar sobre o sujeito, sobre empatia, sobre como a gente quer a formação dos nossos estudantes, né? Muito obrigada. Muito bem, eu agradeço pelo convite, agradeço, então, por essa oportunidade, pela paciência de todos, né? E mando um abraço para a Tamara, tá? Muito obrigado por estar aqui compartilhando algumas ideias com vocês e fico à disposição depois, se alguém quiser continuar o diálogo, enfim, alguma dúvida, alguma questão. Eu vi que tem vários que têm nos seus projetos aí algo, se eu puder contribuir, eu estou à disposição. Se tu puder me mandar o link dessa gravação depois, Sim. Eu gostaria de receber. Tá bom? Boa tarde a todos. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Bastante prazer. Uma boa tarde. Obrigado, professor. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Obrigada, professor. Obrigado, Ana. Bem. Boa tarde, muito obrigado a todos. Obrigado, Cleber. Um abraço, professor Marivan. Obrigado, Manuela.